Então, hoje é com muita satisfação que nós recebemos o professor Fábio Angeliotti, do programa de pós-graduação em Geografia. É uma satisfação em virtude de ser um professor aqui de um programa irmão aqui do PPGTA, né, e acredito que vai ser, com certeza, uma ótima explanação referente à ecologia e biodiversidade de cidades tropicais. Professor Fábio, ele entrou com outro nome aqui no Google Meet, eu achei que ele não está como Lisergic Devil, aí eu pensei, mas quem que é o Lisergic Devil? Mas isso faz parte. Eu vou fazer a apresentação do professor Fábio. Pegar aqui meu resumo. Então, o professor Fábio Angioleto, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, é doutor em Ecologia pela Universidade Autônoma de Madrid, teve tese aprovada com louvor, lecionou em diversas universidades públicas e privadas, e atualmente é professor permanente do programa de pós-graduação em Geografia da UFMT, aqui no campus de Rondonópolis. O professor Fábio tem uma produção extensa e parcerias internacionais, né, pelo Lattes, várias publicações, capítulos de livros, então é uma contribuição muito válida aqui para o nosso seminário. Colocando os encaminhamentos, o professor Fábio vai fazer uma apresentação aí de em torno de 30 minutos, e aí depois nós abrimos para as perguntas, os questionamentos e os comentários. Então, eu passo a palavra para o professor Fábio. Professor, o microfone está desligado. Me ouvem agora? Me ouvem? Sim. Ok. Muito obrigado, professor Luiz Otávio, pelo convite. Eu considero uma excelente notícia para a Universidade Federal de Rondonópolis que o programa em Gestão e Tecnologia Ambiental tenha sido... que esse sonho tenha se tornado realidade, né? Nós sabemos o quanto é difícil estruturar um projeto de mestrado, aprová-lo no MEC, colocar o mestrado em operação. Isso é muito difícil, especialmente numa universidade com poucos recursos, como é o UFR, né, uma universidade nova, poucos quadros, enfim. Realmente foi eu acompanhei mais ou menos o processo, foi uma odisseia, deu certo. Eu tenho alguns amigos aí no mestrado em Gestão e Tecnologia, principalmente o professor Normandes, quero fazer aqui uma homenagem ao Normandes. Eu chamo ele de Lord Silva. Eu sempre falo, Lord Silva, como vai o senhor e tal? Porque, para mim, o Normandes é um verdadeiro cavaleiro inglês, né? Uma pessoa íntegra, um excelente profissional, que está sempre somando com todo mundo, sempre lutando pelo desenvolvimento científico do Brasil e do Mato Grosso, especialmente nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Então, minhas homenagens ao professor Luiz Otávio, que está conduzindo o programa atualmente, e ao professor Normandes também. Obrigado pelo convite. E eu realmente espero colaborar mais com o GTA, não apenas em seminários, que são muito bacanas, mas também em projetos, e eu estou à disposição, tá, professor Luiz, para a gente conversar um pouco depois. Eu só tenho uma dúvida. Para apresentar, eu clico aqui em apresentar agora, né? Não é isso? Isso. Apresentar agora, aí vai abrir uma tela, e aí clica no meio da tela, que vai aparecer ali para abrir o arquivo.
Vocês veem o início da apresentação? Sim. Posso começar, então? Bom, o professor Luiz Otávio já me apresentou. Em 1996, 97, eu venho trabalhando com essa ciência, que é um ramo novo da ecologia, né? A ecologia urbana, e também em projetos de aplicação de conhecimentos ecológicos das cidades em conservação da biodiversidade urbana, né? Eu não sei se tem algum biólogo aí na plateia. Muitas vezes os biólogos estranham, né, quando a gente fala em ecologia da cidade ou em biodiversidade da cidade, porque eu sou biólogo e os biólogos geralmente têm digamos assim, uma visão, né, da cidade como o oposto da natureza, né, como um lugar poluído, estéril, sem vida, onde as pessoas vivem, onde os seres humanos vivem, mas mais ou menos apartadas da natureza, né. E ao longo da minha apresentação eu vou mostrar que isso não é verdade. Ao contrário, as cidades são espaços de muita biodiversidade e espaços, inclusive, que precisam ser planejados para dar suporte à biodiversidade, né? Existem muitos exemplos de espécies que estão declinando no meio natural e estão migrando, por exemplo, para as cidades. Então, existe um potencial de conservação da biodiversidade nas cidades. Além da conservação per se, existe também a questão de saúde. A gente sabe que existe uma relação muito bem estabelecida na literatura entre mais biodiversidade e mais saúde mental, por exemplo. As pessoas que têm acesso a áreas verdes têm menos problemas com depressão e outras doenças. Então, nós, engenheiros ambientais, biólogos, geógrafos, temos uma responsabilidade muito grande em trazer e manter a biodiversidade nas cidades. Se me permite um pequeno parênteses, eu gostaria de dar um alô especial para o meu orientando de mestrado, o Gedeone. Gedeone é geógrafo e está trabalhando conosco no mestrado em geografia, com uma dissertação sobre arborização em quintais. Como usar os quintais de Rondonópolis para aumentar a presença de árvores, que, por sua vez, atraem fauna silvestre, como nós vamos ver ao longo da apresentação. Tá? Muito obrigado uma vez mais, e vamos lá. Bom, meus amigos, eu não sei se vocês conhecem essas estatísticas, talvez vocês da engenharia ambiental tenham mais familiaridade com isso. Os biólogos, como eu falei, ainda não, pelo menos os brasileiros, ainda não despertaram muito para esse grande acontecimento, né, que foi a virada, né, que aconteceu mais ou menos em 2007, 2008, quando, pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas passaram a viver predominantemente em cidades. Quer dizer, existem mais pessoas hoje vivendo em cidades do que no campo. Eu estive na China há uns anos atrás, que é muito rural, né, com um campesinato enorme, mas eu testemunhei, isso foi em 2005, mais ou menos, eu testemunhei milhares de chineses migrando para cidades, e até hoje a gente sabe que o governo chinês, as cidades na China, elas brotam quase como cogumelos, né? Uma coisa rapidíssima, questão de semanas, às vezes, o governo chinês monta uma cidade para abrigar esse enorme fluxo de pessoas do campo para a cidade. Na América Latina, a gente sabe que o crescimento é mais vegetativo, né? Nós já somos urbanos, o Brasil já é urbano há algumas décadas, e o crescimento de pessoas que já estão na cidade, né? As famílias crescem, os filhos se casam, enfim, o número de pessoas vai aumentando e as cidades vão crescendo em área e em número também. Bom,
Outras estatísticas que são muito simples, mas que, na minha opinião, são muito importantes para contextualizar o que está acontecendo globalmente em relação à urbanização, né? A gente sabe que, principalmente na América Latina, África e Ásia, é uma urbanização muito acelerada, né, muito rápida, é uma urbanização sem planejamento, né, a capacidade de planejamento das cidades do sul global é muito pequena, mesmo no Brasil, né, meus amigos, a gente sabe que, principalmente as cidades pequenas e médias, elas têm pouca capacidade, poucos quadros, pouco dinheiro, pouca massa crítica para planejar e gerenciar ambientalmente as cidades, né? Rondonópolis é um exemplo, né? Daí a importância do mestrado em tecnologia ambiental, do mestrado em geografia, em fazer parcerias, né? Eu sempre defendi essa ideia, parcerias entre a prefeitura de Rondonópolis e de outras prefeituras brasileiras e os mestrados, as pós-graduações, para a gente pesquisar soluções e implementá-las, né? Mas, aí andado, vocês que são bem mais jovens do que eu, ainda vão ser jovens em 2050, né? E a gente vai ter aí 10 bilhões de pessoas, provavelmente aí uns 7 bilhões de pessoas vivendo em cidades. E 95% do crescimento urbano atual ocorre em países em desenvolvimento. Como eu falei, né? Países geralmente do hemisfério sul, geralmente, a maioria desses países são tropicais, ou seja, países com uma diversidade biológica muito grande, com um crescimento acelerado e com pouca capacidade de planejamento das suas cidades. Vamos lá. Bom, como a gente tem pouco tempo, eu selecionei para vocês uma definição muito simples de ecologia urbana, mas no final da apresentação eu vou deixar meus dados, meu e-mail, etc. Eu sou do tipo que nunca deixa um e-mail sem resposta, mesmo que for para dizer, olha, não posso te ajudar, ou não sei, mas quem estiver interessado em aprender mais, eventualmente fazer uma pós-graduação sobre esses conteúdos, sobre esses temas fascinantes que eu acho, né, de ecologia das cidades, de biodiversidade urbana, conservação da biodiversidade urbana, entre em contato comigo porque eu tenho um acervo enorme de artigos, de livros, de informações sobre esses temas, tá? Então, existe uma americana chamada Nancy Green, que eu particularmente sou um grande admirador. Essa professora, essa cientista foi recentemente eleita para a Academia Norte-Americana de Ciências, que é uma espécie de Olimpo da ciência norte-americana, né? E a Nancy Green, ela define a ecologia urbana como uma ciência que conjuga, né? Que lança mão de padrões, de teorias de métodos das ciências naturais e das ciências sociais para investigar os ecossistemas urbanos. Por que essa interdisciplinaridade? É fácil de responder essa pergunta, né, meus amigos? As cidades, elas são dominadas por seres humanos. Então, são ecossistemas onde fatores culturais, fatores políticos, fatores arquitetônicos, fatores legais, fatores urbanísticos, né, influem sobre esse ecossistema, influem sobre as espécies que estão nesses ecossistemas urbanos, nessas áreas urbanas, como queiram. Tá? Então, quem trabalha na ecologia urbana tem que ter um pé nas ciências biológicas e tem que ter um pé nas ciências sociais, na geografia humana, na sociologia, na arquitetura, e por aí vai. Tá? Bom, os ecossistemas urbanos, eles apresentam, se a gente juntasse todas as áreas urbanas das cidades, né, o território, as manchas urbanas, se a gente pudesse somar todas as cidades do mundo, todas as milhares de cidades dos 5 continentes, a gente encontraria uma percentagem de 3% de ocupação de solo. Quer dizer, em conjunto, as cidades ocupam mais ou menos 3% da parte terrestre da biosfera. Bom,
são o que eu chamo de pequenos, mas imensos, enormes ecossistemas urbanos, né? Porque, se eles ocupam uma área tão pequena, em relação à biosfera, eles causam tantos impactos. Esse ecólogo da Catalunha, esse ecólogo da Espanha chamado Jaume Terradas, ele escreveu um livro muito bacana chamado Ecologia Urbana. É fácil encontrar o PDF, é um livrinho em espanhol muito agradável de ler. E ele define a cidade como um ecossistema heterotrófico. Né? Ao contrário dos ecossistemas autotróficos, que são aqueles que usam, digamos assim, como fonte principal a energia solar, as cidades, elas são ecossistemas que precisam de aportes externos de energia. Por exemplo, gasolina, por exemplo, gás, por exemplo, lenha, os alimentos vêm de fora, enfim, existe uma série de aportes que a gente tem que buscar em outros ecossistemas, e para fazer essa busca, né, para obter esses bens, a gente perturba esses ecossistemas e nós geramos uma série de resíduos que são depositados também fora das cidades, causando perturbações. Então, um diagrama muito simples do que é um ecossistema urbano é o que vocês estão vendo nas vossas telas agora, né? Nós temos, então, um sistema delimitado, esse quadrado. Imagina que esse quadrado... Professor, só uma observação. Acho que não está aparecendo esse slide. Não? Peraí. Está aparecendo da ecologia urbana uma ciência. Só um minutinho. Agora está. Ah, tá. Perdão. Então, eu vou por esse caminho. Vamos lá. Tudo bem agora, né? Sim. Bom, como eu estava dizendo, né, as cidades são ecossistemas heterotróficos, então elas buscam insumos externamente e depositam resíduos, lixo, gases poluentes, etc., externamente, né? Então, um diagrama bem simples para vocês entenderem o que é um ecossistema heterotrófico, que no caso é o tipo de ecossistema que são as cidades, né? As cidades são ecossistemas heterotróficos. Vocês têm aqui, nesse diagrama simples, um pequeno quadrado. Imagine que esse quadrado é Rondonópolis. Então, vocês podem ver que vocês têm um ambiente de entrada aqui à esquerda enorme, onde nós buscamos gasolina, alimentos, materiais diversos, todos os bens que a gente precisa para consumir, que a gente consome de uma maneira ou outra na cidade, né? E nós temos um ambiente externo, onde nós depositamos o material processado, lixo, resíduos, etc. Essa criaturinha falando aqui ao fundo é a minha filha, Flora, de 2 anos e meio. Eu peço que vocês me compreendam a energia, né, que as crianças têm nessa fase da vida, né? Bom, como eu disse para vocês, pessoal, as cidades ocupam aí talvez 3%, entre 1% e 5% da parte terrestre do globo, né? Mas elas têm uma grande influência sobre todos os demais ecossistemas, porque elas têm ambientes de entrada e de saída muito grandes, né? Esse conceito chamado pegada ecológica, ecological footprint, já existem hoje literalmente milhares de estudos, artigos sobre pegada ecológica urbana, que nada mais é do que calcular ambientes de entrada e ambientes de saída. Um exemplo bem simples aqui para vocês. A pegada ecológica de Londres equivale a 120 vezes o território dessa cidade, né? Então, o que dá mais ou menos 180 mil quilômetros quadrados. Ou seja, mais ou menos a área da Inglaterra. Só a cidade de Londres precisa de uma área equivalente à ilha, onde fica ali a Inglaterra, para suprir as necessidades de consumo da cidade e para que a cidade deposite os resíduos desse consumo que ocorre dentro da cidade, né? Bom, como eu comentei com você... desculpa, esse slide eu pulei, só um minutinho. Bom, se vocês não entenderem alguma coisa, depois a gente vai abrir para as perguntas, não se preocupem. Passando agora, então, para a definição de
Uma definição também muito simples, né? Já existem bastante artigos, tem uma discussão já bastante solidificada, né, sólida, sobre o que é biodiversidade urbana. Então, nós podemos, para o contexto dessa aula, definir simplesmente como a variedade e riqueza de organismos vivos, inclusive variedade genética, né? E diversidade de habitats encontrados no interior e no limite das cidades. Tá? Bom, meus amigos, no começo da minha explanação, eu disse que muitos biólogos, ao menos aqui no Brasil, eles acham que cidade é um ambiente estéril, né, que não tem nada de natureza, que a natureza está fora da cidade e tal. Mas a gente sabe que, nós que estamos aí pesquisando esse tema, a gente sabe que não é assim, né? Claro, existe uma transformação radical do solo, as cidades são muito pavimentadas, a flora é bastante alterada, espécies exóticas são introduzidas, etc. Mas, mesmo assim, a gente encontra muita biodiversidade nas cidades. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha tese de doutorado, eu pesquisei quintais de cidades do Brasil. Em Maringá, por exemplo, em um bairro, eu encontrei mais de 400 espécies de plantas nos quintais de um bairro de Maringá. Sorteei alguns quintais por amostragem, 260 quintais, visitei todos eles, identifiquei todas as plantas, ervas, herbáceas e árvores, e encontrei essa enormidade de espécies, né? Então, as cidades não são ambientes estéreis, como eu disse, ao contrário, são ambientes muito biodiversos e que têm um papel na preservação, na conservação da biodiversidade importante também, tá? Importante, meus amigos, a compreensão do que é um ambiente adequado nas áreas urbanas. Que espaços urbanos podem dar suporte à biodiversidade? E mais ainda, que biodiversidade nós temos nas cidades? Quantas espécies de pássaros, por exemplo, nós temos em Rondonópolis? Quantas espécies de lagartos? Quantas espécies de artrópodos? De borboletas? É uma pergunta em aberto ainda, não só para Rondonópolis, como para a maioria das cidades do mundo, e principalmente para a maioria das cidades tropicais, e como nós sabemos, nos trópicos é onde está a maior parte, né, o maior percentual de biodiversidade do mundo, estão aqui nos trópicos, e a gente sabe muito pouco sobre a biodiversidade das cidades tropicais. Falando rapidamente sobre os padrões da biodiversidade urbana, em relação à flora, que também é o nome da minha filha, vocês estão ouvindo ela se chama Flora. Bom, o que acontece geralmente para o padrão da flora nas cidades? No Brasil, com certeza é assim. Rondonópolis, com certeza é assim. Vegetação nativa substituída por manchas verdes como praças e quintais. Essas manchas têm uma alta riqueza de espécies, predominam espécies exóticas e, interessantemente, em geral, quanto maior é o status socioeconômico de um bairro, maior é a diversidade vegetal, a diversidade de espécies vegetais, e maior é a cobertura arbórea. Ou seja, em geral, os bairros mais ricos, nas cidades brasileiras, nas cidades da América Latina e também no primeiro mundo, os bairros mais ricos têm mais vegetação e mais diversidade de espécies. Essa é uma das hipóteses que o Gedeoni, nosso orientando, ele está testando, né, em Rondonópolis, nos quintais. Uma das hipóteses do Gedeoni é que os quintais de bairros ricos têm mais diversidade vegetal, mais cobertura arbórea, e, portanto, as pessoas gozam mais dos benefícios que as árvores podem trazer. Sombra, proteção contra raios ultravioletas e etc. Tá bem? Fauna. A gente sabe relativamente bastante sobre vegetação, bem menos sobre fauna, sobretudo nos trópicos. Ainda assim, existem pesquisas mostrando que, sim, existe uma fauna
bastante diversificada nas cidades do mundo inteiro e nas cidades tropicais também. Eu tenho uma outra orientanda, a Isabela Negri, que ela está estudando morcegos. A gente vai usar uns gravadores daquelas vocalizações que os morcegos emitem, né, para se localizarem, né, as ecolocalizações dos morcegos. E nós estamos fazendo listas de espécies de morcegos na zona urbana de Rondonópolis. Então, existe uma fauna, a gente não sabe muito sobre ela, não sabe quem são as espécies, e a gente precisa desses dados para poder conservar, né? Não adianta, como você faz um plano de conservação de biodiversidade urbana sem saber o que você precisa conservar, sem saber o que é prioritário conservar, não é mesmo? Então, a gente começa pelas coisas mais simples, né? De identificar que espécies existem. Por exemplo, no Parque da Siriema, que hoje tem o nome Parque Natural de Rondonópolis, se não me engano, né? Essa pesquisa tem participação do professor Normandes, nós identificamos 127 espécies de aves no Parque da Siriema. Vocês veem aí delimitado pela linha vermelha. 127 espécies, pessoal. Isso corresponde a 15% da avifauna do Cerrado. A avifauna do Cerrado é uma das mais ricas do mundo. São 1.500 espécies, 1.400 espécies de aves, algo assim, muitas espécies. Nós identificamos 15% da avifauna do Cerrado ocorrendo dentro de Rondonópolis. Vocês sabem que o Parque da Siriema é totalmente urbano, né? Está totalmente encapsulado por uma matriz urbana, e encontramos 3 espécies ameaçadas de extinção ocorrendo ali dentro do parque. Essas 3 que vocês estão vendo aí no slide. Tá? Então, mais uma vez, é um dado simples, mas importante, porque com esse tipo de dados nós conseguimos formular políticas de preservação dessas espécies, né? Bom, esse é um slide didático. Ele está dividido em a importância da conservação da biodiversidade entre benefícios à natureza e benefícios aos humanos. Na verdade, esses benefícios eles se confundem um pouco, tá? Eu separei desse jeito para ficar mais didático para vocês, mas a gente tem aí como benefício à natureza a preservação da biodiversidade local, óbvio. Por exemplo, essas espécies de aves que ocorrem no Parque da Siriema, conservação ex situ de espécies, né, espécies que não são do bioma cerrado, mas que estão ocorrendo aqui, então elas merecem ser conservadas também. A criação de corredores ecológicos, com benefício às pessoas, conexão entre pessoas e natureza. Como eu disse para vocês, existe uma literatura muito farta, muito vasta, demonstrando que pessoas que têm acesso à natureza, áreas verdes, etc., elas são mais saudáveis, elas têm menos doenças respiratórias, por exemplo, provisão de serviços ecossistêmicos e aumento, consequentemente, da qualidade de vida humana. Bom, para encerrar a minha apresentação, eu queria falar de um projeto que a gente tem no mestrado em Geografia, aqui da UFR, chamado Projeto Biodiversidade Urbana. Eu sou, digamos, o coordenador do projeto, e a gente tem vários mestrandos, outros professores. Normandes colabora com esse projeto também. O objetivo do nosso projeto é compreender a ecologia de Rondonópolis e aplicá-la para tornar a cidade de Rondonópolis mais amigável à biodiversidade, para dar mais capacidade de suporte à biodiversidade, de conservação da biodiversidade urbana em Rondonópolis. Então, esse projeto grande, ele é constituído de vários subprojetos, digamos assim, de várias iniciativas, tá? São várias mesmo, talvez 10 ou 12. Eu vou mostrar para vocês umas 3 ou 4 hoje, mas fico à disposição para a gente conversar mais depois, tá? Bom, um projeto que nós conduzimos em colaboração com o professor José Aguirre, da Universidade Complutense de Madrid, e com a professora Laura Varone, da Universidade La Sapienza, de Roma, foi o biomonitoramento de poluição atmosférica através da análise de amostras de sangue de pardais.
Pardal, esse passarinho que todo mundo conhece, né? É um pássaro do norte da África, que é cosmopolita hoje, né? Ele se espalhou pelo mundo inteiro. Na África e na Europa, de onde ele é nativo, as populações estão declinando. O professor Aguirre, este calvo aqui que vocês veem no slide, ele desenvolveu um método para biomonitorar poluição atmosférica através de análise de sangue dos pardais. Então, o De Leon foi orientando esse de óculos aqui, esse belo rapaz aqui de óculos escuros. Ele coletou 240 pardais em 4 pontos diferentes de Rondonópolis, de um ponto na zona rural até um ponto no centro da cidade de Rondonópolis, e ele analisou, coletou sangue desses 240 pardais e fizemos análises em laboratórios. Por que usar pardais para biomonitoramento da poluição? Porque eles têm territórios muito pequenos. Um pardal, quando ele nasce, digamos um pardal que nasceu ali perto da Secretaria do Meio Ambiente, ali perto do Horto Florestal, ele vai passar toda a vida dele, vai se reproduzir e vai morrer por ali. Ele não se desloca mais do que 500 metros quadrados. Tá? Então, como ele tem um território muito pequeno, você pode afirmar com certeza que se existe alguma alteração fisiológica no sangue daquele pardal, é porque alguma coisa está errada naquele ambiente que ele vive, ou seja, naquele pequeno espaço do tamanho de um terreno, mais ou menos, né? 500 metros quadrados. Tá? Então, meus amigos, nós coletamos sangue de pardais. Só um minuto, por favor. Nós coletamos sangue dos 240 pardais, verificamos o estado nutricional, né, a taxa de albumina, colesterol, hemoglobina, etc. E também, o mais importante, o estresse ambiental, que é a relação entre heterófilos e linfócitos. Nós fazíamos lâminas, colocávamos no microscópio e contávamos quantos heterófilos esse sangue apresentava e quantos linfócitos. O que a gente descobriu foi um grande estresse ambiental, uma relação muito alterada entre heterófilos e linfócitos. Tá? O que significa, meus amigos? Significa que quanto mais urbanos eram os pardais, mais poluídos eram aqueles ambientes. Tá? E interessante, hein? Uma fonte importante da poluição em Rondonópolis são os veículos. Né? Todo mundo gosta de carros, eu tenho um carro, e o transporte coletivo brasileiro, vocês sabem que é uma tragédia, uma lástima, né? Mas o nosso estilo de vida tem consequências também, né? E no caso de Rondonópolis, que teve a frota de veículos triplicada entre 2005 e 2015, de 52 mil para 157 mil veículos, isso teve um rebatimento na poluição atmosférica bastante importante, e foi o que a gente descobriu nessa pesquisa. Né? Então, vejam, de um lado a gente tem 120 espécies de pássaros ou mais vivendo ocorrendo em Rondonópolis. Né? De um outro lado, a gente tem um impacto importante sobre essas espécies, que né, eu gosto de dizer que a gente está no mesmo barco nas cidades, né? A fauna e os seres humanos também. Então, claro, nós estamos sofrendo com a poluição, ela tem impacto sobre nós, tem impacto sobre as crianças, etc. E tem impactos também sobre a fauna. Nós publicamos um artigo na revista Urban Geography sobre esse projeto de pesquisa. Vocês podem ver aqui pelo título do artigo, que o título é bastante dramático, né? A consequência da falta de transporte, de planejamento do transporte no Brasil, está escrito no sangue dos pardais, né? Um título bem bombástico, tipo manchete do notícias populares, né? Acho que vocês jovens não conhecem o jornal, era um jornal dos anos 90, lá em São Paulo, que era muito baseado em crimes, em assassinatos, né? A gente brincava que se você torcesse o jornal, saía sangue, né? Essa manchete também é bem nesse estilo para chamar a atenção desse problema que é bastante grave, né? Outro projeto interessante desse projeto Biodiversidade Urbana
é o de instalação de ninhos artificiais nos quintais da cidade de Rondonópolis para a nidificação das araras canindé. Que quando eu cheguei em Rondonópolis, foi a coisa que mais me impressionou. Eu lembro que eu cheguei em Rondonópolis no domingo, e a primeira coisa que eu vi quando eu estava me deslocando para o centro da cidade foram bandos de araras voando. Eu fiquei bastante impactado com aquilo, né? As pessoas que me receberam... Ah, sim, as araras, claro, já estava acostumado, né? Para mim aquilo foi uma coisa do outro mundo, né? E eu disse, eu vou pesquisar esses bichos, de alguma maneira. Então, com a colaboração do professor Pietro Krijanowski, da Universidade de Poznan, na Polônia, nós estudamos o seguinte. Uma informação importante, pessoal. As araras não são consideradas ameaçadas de extinção, mas as populações estão declinando nos seus habitats naturais. Tá? Então, qual foi a nossa ideia? Bom, vamos estudar a disponibilidade, a disposição das pessoas, dos moradores de Rondonópolis, em plantarem árvores frutíferas que podem ser alimento para as araras e em instalarem ninhos artificiais para as araras nidificarem. Né? Por que, pessoal, é importante instalar ninhos artificiais nos quintais de Rondonópolis? Porque as araras, elas nidificam, elas fazem seus ninhos em palmeiras mortas. Né? Vocês podem ver na foto. Essa palmeira fica perto da rodoviária de Rondonópolis, tá? Bem pertinho da rodoviária, uns 600 metros mais ou menos. Então, elas encontram uma palmeira morta, elas escavam a palmeira morta com o bico e fazem um ninho ali dentro. Só que existem mais casais de araras do que ninhos do que palmeiras mortas. Então, qual que é a nossa ideia? Instalar ninhos artificiais para que elas possam nidificar. Então, nós aplicamos questionários junto à população de Rondonópolis e nós descobrimos o seguinte, moradores de classe média, não os pobres, aliás, menos os pobres e menos os de classe média alta, menos os ricos. Os mais propensos, os mais amigáveis, os mais favoráveis à ideia de plantar árvores frutíferas nos seus quintais e instalar ninhos artificiais são as famílias de classe média. Então, a aplicação dessa informação é óbvia, né? Nós vamos começar, se Deus quiser, ano que vem, quando essa pandemia acabar, um projeto de instalação de ninhos artificiais em bairros de classe média, sabendo que eles são os mais propensos a aceitarem a introdução desses ninhos nos seus quintais, né? Outro estudo muito interessante do projeto Biodiversidade Urbana. Esse foi com a colaboração do professor Mark Fellowes, da Universidade de Reading. Ele esteve em Rondonópolis 2 vezes para nos ajudar a estruturar o projeto. E qual que é o problema, pessoal, em relação aos gatos? Eu não sei quantos de vocês têm gatos. Eu tenho gatos, tenho 2 gatos. Amo meus gatos. Minha mulher ama os nossos gatos, minha filha ama os nossos gatos. Mas nós sabemos que eles causam impactos, né? Nós não temos dados no Brasil, mas nos Estados Unidos, eles predam cerca de 2,5 bilhões de aves e mais 1 bilhão de outras espécies silvestres por ano. É realmente um impacto muito grande, né? Mas existe também, pessoal, um outro lado, que a gente evidenciou na pesquisa, né? Os gatos fazem bem para as pessoas. Os gatos são excelentes companheiros para pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, idosos. Essas pessoas têm saúde mental menos impactada quando tem animais, cachorros e gatos também, tá? Crianças em contato precoce com cães e gatos são mais saudáveis. Esse é um artigo publicado nessa revista American Academy of Pediatrics. Crianças em contato precoce com cães e gatos são mais saudáveis, têm menos doenças respiratórias. Então, esse discurso que a gente vê entre os ambientalistas, entre os biólogos, não, temos que eliminar os gatos das paisagens, temos que eliminar os gatos das cidades. É um discurso um pouco, eu diria, na verdade, muito equivocado, muito ingênuo também, né? Porque as pessoas não vão abrir mão dos seus gatos, começa por aí. Se uma prefeitura entrasse com uma medida draconiana como essa,
Ela ia enfrentar muita resistência. Então, como é que a gente faz para manejar esse bicho de maneira que ele maximize os bons efeitos à saúde humana e minimize os impactos à biodiversidade? Antes de eu continuar minha discussão, só para ilustrar, esse gatinho aqui que vocês estão vendo no slide, o nome dele é Imperador Tito, ele é nosso gato já há quase 5 anos. Quando a Flora nasceu, há 3 anos atrás, vocês podem ver que ele dormia com ela quase todas as noites, quando ela é recém-nascida, essa foto, tá? E eles continuam tremendamente amigos. E eu digo a vocês, ele faz um bem enorme para minha filha e para nós também. Mas, de vez em quando, ele aparece com uns bichinhos aí na boca, né? E é isso que a gente quer evitar. Bom, então nós desenvolvemos esse projeto de ecologia espacial de gatos urbanos. O que a gente fez, pessoal? Nós colocamos GPS nos gatos, vocês estão vendo aqui essa caixinha azul pequena, tá? E nós monitoramos os gatos pelas ruas de Rondonópolis, tá? 8 dias por gato. Nós monitoramos 20 gatos na estação chuvosa e os mesmos 20 gatos na estação seca, tá? Então, nós descobrimos que os perímetros médios de deslocamento foram de 470 metros na estação chuvosa e quase 900 metros na estação seca. Também descobrimos que os gatos deslocam-se principalmente pelos quintais, né? Espaços que abrigam muitos animais silvestres, principalmente pássaros. Quem tem quintal, quem é morador aí de Rondonópolis e tem quintal, sabe o que eu estou falando, né? Até araras a gente vê em quintais, né? Tenho amigos que têm, por exemplo, mangueiras e vêm bandos de araras comer as mangas ali quando é época de manga, né? Bom, olha só que interessante. Vejam só, meus amigos. Também nós monitoramos os gatos machos e fêmeas antes e depois de serem castrados. A mestranda que fez essa pesquisa é uma veterinária, a Jussiane Johan. Então, ela monitorou alguns gatos antes da castração, obteve um perímetro de deslocamento, e depois ela castrou, ela é veterinária, ela castrou esses gatos e monitorou-os de novo depois da castração. E ela descobriu que o deslocamento caiu para 375 metros. Outro dado interessantíssimo para a conservação da biodiversidade urbana, né? Castrar significa inibir um pouco a movimentação dos gatos. Quanto menos o gato se desloca, menor a chance dele encontrar presas, predá-las e causar impactos à fauna urbana de Rondonópolis, né? Também investigamos, pessoal, como os proprietários de gatos manejam seus animais, né, através de aplicação de questionários. E o que descobrimos? Infelizmente, primeiro, o percentual de animais castrados é apenas de 52%. Pouco, né? 70% dos tutores não restringem de maneira nenhuma o movimento dos animais. Então, eles têm acesso à rua 24 horas por dia. 45% dos tutores nunca vacinaram seus gatos contra nenhuma enfermidade. Ou seja, esses gatos estão passando doenças, podem estar passando doenças para os seres humanos e também para a fauna silvestre. A gente tem um duplo problema, um duplo impacto, né? Também, pessoal, apenas 2% dos gatos de Rondonópolis têm dispositivos, ou usam dispositivos antipredação, uma medida que ajuda a diminuir a predação de fauna silvestre. Eu não sei se vocês conhecem esse aparato aqui. Em inglês a gente chama de Bird Safe Collars, colar para salvar pássaros, né? Que nada mais é do que uma tira de pano bastante colorida que é colocada no pescoço do animal, não causa nenhum tipo de dano ao gato. E os vários animais, lagartos, por exemplo, mas principalmente pássaros, eles enxergam essas cores e conseguem fugir da predação de gatos, né? Quase ninguém usa isso em Rondonópolis. Para ser franco, esse colar, ele não é encontrado no Brasil. Tá? Pode ser uma boa ideia para nós, para vocês e para nós da UFR, né? Para vocês da engenharia ambiental. A gente começar a fabricar esses colares para distribuir
para a população de Rondonópolis. Bom, eu gostaria de encerrar a minha fala dando uma boa notícia, né, com uma boa notícia para vocês. Eu particularmente tenho muito orgulho desse projeto, é um projeto da UFR e de outras universidades também. Eu, o professor Pietro Krzyżanowski, da Polônia, e o professor Mark Fellows, da Inglaterra, nós estamos organizando um livro chamado Ecologia de Cidades Tropicais, Ciências Naturais e Sociais aplicadas à conservação da biodiversidade urbana. Qual é o nosso objetivo? Relatar estudos, principalmente estudos e também revisões de bibliografia sobre ecologia e biodiversidade exclusivamente de cidades tropicais. Porque a maioria dos estudos sobre ecologia e biodiversidade urbanas se referem a cidades dos Estados Unidos e da Europa. Então, nós estamos reunindo nesse livro 250 cientistas de 116 instituições e 31 países, inclusive da UFR, professor Normandes, professor Luiz Otávio, se não me engano, está no capítulo, com o Normandes, professores do mestrado em Geografia, tá, da UFR, e de muitos outros lugares. Qual a nossa ideia? Reunir informação, publicá-la nesse livro da Springer Nature, que é a maior editora científica do mundo, para disponibilizar essas informações com os cientistas que estudam ecologia e biodiversidade de cidades tropicais, para tentar preencher um pouco essa enorme lacuna de conhecimento que existe. Então, finalmente, eu deixo para vocês, meus amigos, uma mensagem. Esse filósofo britânico chamado John Nicholas Gray, eu sou um admirador desse filósofo. Ele tem um livro muito bom que eu indico para vocês, chamado Cachorros de Palha. E nesse livro ele cunhou uma frase que eu nunca esqueci, que é essa que vocês estão lendo aí agora. As cidades são tão artificiais quanto colmeias, né? Dizer que as cidades são artificiais é realmente uma bobagem, né? A biodiversidade está por toda parte e a biodiversidade das cidades também merece ser preservada. Muito obrigado, pessoal. Vocês têm aí meu e-mail, meu Twitter, e eu estou à disposição de vocês para quaisquer perguntas e comentários que vocês tenham, tá bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, professor Luiz. Obrigado, professor. Ótima apresentação. O nosso encaminhamento, eu vou fazer alguns comentários aí para os discentes, e depois a gente repassa tá aqui na sala o professor Normandes, do programa, e a professora Fernanda. Então, eu passaria para eles também vão fazer os comentários, aí a gente abre para as perguntas, já tem algumas perguntas aqui no chat. Bom, para os discentes, eu enfatizaria aí para vocês fazerem essa relação da fala do professor Fábio, aquela ideia de que civilização humana e natureza, na verdade, são dois conceitos fabricados pela nossa civilização ocidental. Na verdade, em termos de trocas de energias, em termos de biodiversidade, o que nós entendemos como a nossa vida urbana, ela é totalmente interrelacionada com os conceitos, né, dos ecossistemas e assim por diante. Então, essa apresentação do professor Fábio coloca isso explicitamente, né, através desses estudos, ou seja, a distinção de natureza e humanidade, né, como a gente discutiu lá com Bruno Latour, o Timothy Morton e assim por diante, esses autores, isso é artificial, né? E, de certa forma, a nossa visão ocidental ela tem que ser superada para ter uma visão mais integrada do papel da humanidade nessas inter-relações aí naturais, né? Em todos os sentidos, né? No sentido dos nossos animais pets, dos nossos quintais, e incorporando os efeitos das cidades, né? E de forma geral, para todos esses serviços ecossistêmicos. Então, essa é uma observação que eu faria.
A outra observação é essa conjuntura que nós estamos iniciando agora esse ano, né? Nós já tivemos uma conferência sobre as adaptações, né, de adaptações às mudanças climáticas na Holanda, faz pouco tempo. Agora, final do mês, o presidente americano vai fazer uma cúpula com 40 chefes de Estado, né, e em novembro vai ter a Conferência do Clima lá do Reino Unido, né, a COP agora de 2021. Então, tudo isso aí indica que esse tipo de abordagem, de tentar analisar projetos concretos, né, tanto de mitigação, né, como de adaptação às mudanças climáticas, é uma seara bem assim, robusta aí de pesquisa, né, e isso pode ser analisado no contexto de Rondonópolis. Porque nós normalmente pensamos, né, Rondonópolis, Mato Grosso, os efeitos que ocorrem da agricultura intensiva que é realizada aqui, né? E esse tipo de análise mais específica dos centros urbanos não nos vem tanto à mente, né? A gente pensa os efeitos do agronegócio para os biomas e assim por diante. E, por fim, esse último estudo, colocando o professor Fábio, eu tenho 4 gatos e 7 cachorros. Eu tenho um canil em casa. E algumas situações que o professor falou são verdadeiras. Eu destacaria uma adicional, que é a compostagem das fezes, que é algo simples de fazer. Se cada pessoa fizesse a compostagem das fezes dos seus pets, já seria uma grande contribuição, e é algo muito simples de ser feito, né? E os gatos, manter os gatos dentro de casa. Então, aqui em casa, a gente põe tela nas janelas para os gatos não saírem, porque no final a pessoa perde o gato, né? Porque o gato é atropelado, é morto e briga, né? Então, é uma situação totalmente racional fazer esse tipo de medida, né? Então, repassando aqui, então, essas seriam minhas observações. Vou passar para o professor Normandes, que está aí presente, e depois para a professora Fernanda, para fazer aí suas observações. Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui e rever meu grande amigo Fábio Angioleto, que nos trouxe uma série de informações muito interessantes, uma ecologia de vanguarda, ecologia urbana. Infelizmente não pude pegar o início, fui em outro evento. O FR está com 3 eventos paralelos nesse momento e, pela Secretaria de Inovação, eu preciso dar um suporte para alguns eventos que estão acontecendo, mas agradeço muito a oportunidade. Flora, moça linda. Bom, em síntese, uma coisa muito importante que eu acho que permeia toda a fala do professor Fábio é a importância da governança associada a esses estudos científicos. Nós sabemos das dificuldades, quando você fala de ecologia urbana, manejo de cidades, os conflitos, os ruídos que são os mais diversos que nós já vivenciamos. Eu acho que um belo estudo de caso que nós aqui da Universidade Federal de Rondonópolis vivemos foi um estudo técnico para a criação da unidade de conservação, o Parque da Siriema, que hoje é o Parque Municipal de Rondonópolis, Natural Municipal de Rondonópolis, e a dificuldade que essa área protegida está tendo para sair do papel, efetivamente. Então, são muitos interesses, são lobbies, uma série de arranjos institucionais que, no fim das contas, dificulta muito a gente chegar na etapa final de todo esse trabalho, que é o manejo efetivo da biodiversidade, não só na zona rural, como na zona urbana. Mas, cabe a nós esse desafio, e os estudantes que estão aqui do curso de Gestão e Tecnologia Ambiental, eu acredito que, se não tem ainda essa convicção, ao final do curso terão essa convicção da responsabilidade de cada um com relação a fazer de forma efetiva a ciência, e a ciência ser materializada em benefícios para as pessoas, ter impacto social e ter impacto econômico.
E com relação ao livro que foi do vencedor, nós temos um capítulo que estamos avançando bastante, é um desafio muito interessante, porque envolve professores do UFR, eu, a professora Camila, o Domingos, o programa, envolve o pessoal da FMS, o programa de tecnologia ambiental da FMS, um pesquisador da Colômbia, o Márcio, e a gente está utilizando a área urbana de Rondonópolis e de Tiquira para um estudo ligado a drones e detecção de plantas invasoras usando drones. Então está sendo uma coisa muito legal. Mais uma vez agradeço ao Fábio de estar aqui com a gente e ao Luiz por ter feito essa organização do evento. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, professor Normandes. Não sei se o professor Fábio quiser comentar alguma situação que o professor Normandes falou. Eu quero comentar assim, quando eu comecei a explanação, porque você estava em outro evento, mas eu fiz uma pequena homenagem a você, e eu expliquei os motivos do apelido que eu cunhei, que é o de Lord Silva, né, o verdadeiro cavaleiro inglês. Além de ser um biólogo supimpa, é uma pessoa muito íntegra, agregador, gerador de conhecimentos, batalhador pela biodiversidade mato-grossense. Tenho orgulho de ter participado de projetos e de ter publicações com o Normandes. E agora ele também, a gente está somando nesse projeto do livro. E, como eu falei, eu tenho muito orgulho, porque nós somos uma universidade pequena, e mesmo assim a gente está conseguindo, né, coisas, a gente está conseguindo feitos, não só acadêmicos, mas também aplicação de conhecimentos em planejamento e gestão urbana. E o Parque da Siriema, como o Normandes mesmo disse, é um desses exemplos, né, apesar de todos os problemas. Muito obrigado, viu, Normandes? Um abração para você. Espero que a peste arrefeça logo para a gente poder tomar cervejas aí na sua bela casa. Abraços. Professor, duas perguntas aqui no chat. Uma é do Anderson. Após uma prévia identificação da fauna, a exemplo das aves, a qual foram observadas no Parque da Siriema, o senhor imagina, por meio de estimativas, que seria necessária a construção de mais parques ecológicos para comportar a fauna local? Referente aos corredores ecológicos, eu não tinha conhecimento da possibilidade de construção em ambientes urbanos. Existem algumas cidades que têm esses corredores implantados? Anderson, muito obrigado pelas suas perguntas. Como o Normandes explanou rapidamente agora, é difícil instalar um parque urbano, porque existem muitas pressões. No Brasil, a gente sabe que a força do mercado imobiliário é muito forte, né? Então, é uma espécie de guerrilha mesmo. Sempre, de um lado, a comunidade científica, os ambientalistas, e, de outro lado, o poder da grana, que, como dizia o Caetano, constrói e destrói também, né? Bastante complicado, Anderson. Mas, olha, Rondonópolis, eu sempre digo que é um laboratório muito interessante, e nossos colegas de fora, esses da Europa, por exemplo, que já estiveram em Rondonópolis, o Trijanovski, a professora de Roma, eles ficaram muito impressionados, porque nós, da geografia, e o Normandes participou desse estudo, nós mapeamos centenas de áreas de fragmentos de cerrado dentro de Rondonópolis. Áreas que têm de poucos metros quadrados até dezenas ou centenas de hectares, né? Então, no caso de Rondonópolis, a luta agora seria criar legislação, garantir esses espaços, interlocução entre os diversos atores sociais, para que esses espaços sobrevivam, né? A gente sabe que nem sempre isso é simples, né? Eu vou dar um exemplo que eu conheço bem, porque eu vivi em Salvador, fiz mestrado lá,
E Salvador tem áreas de Mata Atlântica que são muito bem preservadas, que são áreas de Mata Atlântica de bairros ricos. Se entrar um barraco de favela ali, no dia seguinte, na semana seguinte, esse barraco está derrubado. E existe uma área chamada Parque São Bartolomeu, que tem 1.500 hectares, na periferia de Salvador, e que ele há décadas já está sendo ocupado, vamos colocar assim, por favelados, né, por pessoas de famílias de miseráveis e baixíssima renda. E o poder público não faz nada porque é conveniente que essas pessoas se instalem ali, porque elas, afinal de contas, têm que ir para algum lugar, né? Então, vejam que quando interessa, o poder público usa o discurso da preservação ambiental. E quando não interessa, ela faz vista grossa, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, obviamente, quanto mais parques nós tivermos, melhor, Anderson, para a biodiversidade. Mas, existem muitos estudos mostrando o seguinte: outros hábitats também são importantes. Eu mencionei os quintais, né? A gente está calculando agora quantos quintais existem em Rondonópolis. Nós estimamos algo em torno de 60 a 70 mil. Qual é a área média desses quintais? Olha só que interessante. Em Maringá, por exemplo, se a gente somasse todas as áreas dos quintais de Maringá, que é uma cidade do Paraná, uma cidade média, também de porte médio como Rondonópolis, nós encontraríamos que existe mais área, conjuntamente, né, o conjunto dos quintais de Maringá, a área em conjunto dos quintais de Maringá é maior do que os parques. E olha que Maringá foi uma cidade que nasceu planejada, tem vários parques. Quem já foi lá, não sei se alguém daqui do grupo já foi na Maringá, ela tem muitos parques. Entendem? Então, ok, preservar parques é uma medida bastante intuitiva e lógica. Mas também outros ambientes podem ser enriquecidos para atrair e manter fauna. Outro exemplo, estudos com a arborização urbana, demonstrando que a arborização urbana, que é mais diversificada, consegue atrair mais pássaros silvestres. Né? Então, é muito diferente você ter uma rua, eu chamo a arborização de Rondonópolis de arborização banguela, né? Porque ela é cheia de buracos, né? Parece uma boca banguela. Né? Então, e ela é basicamente constituída por oitis, né? É uma única espécie. A gente fez uma pesquisa, que eu não citei aqui na palestra, mas de um aluno, um engenheiro florestal, que alguns bairros, o percentual de oitis nas calçadas chega a 90% ou mais. Então, é óbvio, né, meus amigos? É óbvio. Um estudante de biologia consegue entender que a capacidade dessas árvores por exemplo, atrair araras é pouca, né? Desses bairros, no caso, dessa arborização urbana. Entende? Então, além dos parques, existem outras maneiras que a gente pode... Na Argentina, por exemplo, existe um trabalho muito interessante de telhados verdes, né? Bairros que já estão sendo construídos com telhados verdes, porque eles têm uma grande capacidade de atração de polinizadores. A gente sabe que a gente está vivendo uma crise agora de mortandade de abelhas, né, e outros polinizadores, e os telhados verdes também já foi quantificado, já foi publicado em literatura, em revistas sérias, eles conseguem atrair e manter esse tipo de animal. Tá? Quanto aos corredores, iniciamos um projeto agora, não falei dele porque iniciou agora em março, um geógrafo chamado Evander Lima, do mestrado em Geografia. Ele vai estudar o Rio Ararial como um corredor ecológico. Não posso dar muitos detalhes ainda, porque o projeto está no começo, a gente está ainda pensando no que vai fazer, mas, sim, existem cidades que ativamente elas planejam corredores ecológicos. Novamente, eu cito o exemplo dos quintais. Já existe literatura demonstrando que, por exemplo, dois parques, imaginem dois parques, dois fragmentos de cerrado em Rondonópolis, e um bairro enorme entre eles. Né? Você poderia fazer um corredor ecológico entre esses dois parques usando os quintais, simplesmente botando espécies do cerrado e permitindo o fluxo de fauna entre um bairro e outro. Isso já foi testado em cidades da América do Norte, se não me engano, e eles comprovaram que o fluxo gênico, né, o deslocamento de espécies estava acontecendo. Tá?
Então, sim, existem corredores ecológicos urbanos, é possível fazê-los. Mais uma vez, depende dos poderes públicos, né? Depende de quão amigável a cidade é a essas iniciativas. Se quiserem falar comigo depois por e-mail, a gente pode conversar mais, tá, Anderson? E demais amigos. Tem mais uma observação aqui do Leonardo, a respeito de uma matéria jornalística na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Na década de 70, fizeram a canalização de um rio que era poluído e a construção de viadutos acima dele. Em 2005, implodiram o viaduto e reabriram o rio canalizado. E também despoluíram as suas águas. Hoje, a sociedade de Seul usufrui dessa área natural dentro de uma megalópole. E aí ele colocou aqui um link. Excelente observação, Leonardo. E muito feliz com essa observação, porque os rios urbanos no Brasil, a maioria deles foi alvo de uma engenharia e de um urbanismo que eu e outros professores, outros pesquisadores, chamamos de Jurássico, né? Que é meter o rio numa canaleta de concreto, pavimentar as margens do rio, quer dizer, você perde aquele serviço ecossistêmico que era absorção de água de chuva, né, prevenção de enchentes, você simplesmente pavimenta tudo. Algumas cidades, inclusive, sepultam os rios, né, ela passa uma capa de concreto por cima do rio e ele só corre subterraneamente, né, ou seja, desastre, né. E olha só que interessante, é interessante que a gente sabe pouco de fauna de estados tropicais, e menos ainda de fauna aquática de estados tropicais. Isso também está na literatura, essa lacuna está... Muitos comentam dessa escassez de dados mais pronunciada ainda em relação à fauna e biodiversidade aquática, né? E tem uma professora, nossa colega e amiga, a professora Simone Loverde, do mestrado em Geografia, ela está escrevendo um capítulo sobre fauna aquática dos rios de Rondonópolis, o Rio Vermelho e o Rio Arareal também, tá? Então, muito feliz com a observação do Leonardo, porque esse é o espírito mesmo, Leonardo. É desfazer, né, os erros que a gente cometeu no passado e recuperar os rios, porque eles podem ser parques, as margens podem servir a população, ela pode desfrutar daqueles espaços, as margens recuperadas podem conservar, atrair e manter fauna silvestre e desempenhar outros serviços que são importantes para nós. Eu conheço a iniciativa de Seul, não estive lá, infelizmente, mas já li muitos artigos científicos mencionam. Então, eu achei muito bacana que você tenha colocado para nós essa iniciativa. Bom, mais duas observações. A Águida comenta que em Itiquira ainda há araras, tucanos nos quintais, e o Anderson, ele colocou aqui, gostei muito do projeto de arborização de quintais, também acho extremamente necessário em nossa cidade, que cada vez mais realiza a poda drástica, isso quando não realiza o corte das mesmas. Exato. Olha, como eu disse, Anderson e demais amigos, a capacidade das cidades brasileiras de planejamento e gestão, principalmente as pequenas e médias, as médias, como é o caso de Rondonópolis, é muito pequena, né? Nós quantificamos isso, nós fizemos uma pesquisa, está publicada, posso passar para vocês depois, está publicado em espanhol, um artigo muito simples, mas muito interessante, mostrando com algumas estatísticas simples que a capacidade de planejamento e gestão ambientais das cidades médias é muito baixo, e aí a gente tem esse tipo de coisa, né? Podas drásticas, podas que são mal conduzidas e diminuem a vida da árvore, as árvores vivem menos, porque nós temos que entender a árvore como um recurso também, né? Como uma coisa que custa dinheiro por árvore, para ela desempenhar plenamente seu potencial de sombra,
de atração de fauna tal, demora às vezes anos, e aí com uma poda mal feita, você pode simplesmente matá-la ou diminuir muito a vida útil, né? Muitas cidades pavimentam a cova ao redor das árvores. Isso causa uma série de debilidades também, as raízes apodrecem, a árvore fica mole, né, e acaba caindo, e por aí vai, tá? Então, mais uma vez, falta de boas práticas de gestão, né, que infelizmente diminui a cobertura. Os nossos amigos da Europa, quando vêm para cá, eles ficam muito espantados, né? Eles dizem assim: como pode? Vocês têm a maior diversidade de flora do mundo. Como pode vocês terem tão poucas árvores nas cidades, né? E a gente responde: olha, não é só plantar a árvore, né? É a manutenção, é o envolvimento da população para que ela permaneça. No quintal, o morador tem praticamente domínio absoluto sobre a árvore, né? Então, se ele quiser derrubá-la, dificilmente o poder público, a maioria das cidades do Brasil o poder público não tem nenhum mecanismo de proibir ou de convencer ou de aplicar sanções contra o morador que derruba uma árvore no quintal sem necessidade, né? Sabemos, por exemplo, de cidades brasileiras que têm esse tipo de sanção, e quando a pessoa, antes de comprar a casa, ela corta as árvores, porque quando ela toma posse da casa, ela não tem nenhum compromisso de manter a árvore ali, sabe? Então, os ambientes urbanos são muito complexos, né? A arborização, aparentemente, é uma coisa simples. Abrir uma cova e plantar uma muda, mas, na verdade, é bastante mais complicado. Ok, professor Fábio, já avançamos agora no horário. Agradecemos aí a sua participação, a disponibilidade de fazer essa apresentação, né, de ter essa iniciativa, de vir aqui fazer esse seminário. A gente coloca aí o programa à disposição que precisar e vamos tentar, né, na medida de contribuição, aí eu sei que o senhor é editor de uma revista, né, a Terra Plural, né, então está havendo publicações aí, os discentes fazem artigos aí para as disciplinas das dissertações, vamos manter essa interlocução. E, na medida que precisar de alguma parceria, que nós façamos alguma apresentação, algum seminário, a gente pode fazer a mediação com os professores do programa. Muito obrigado. Claro, eu queria deixar uma última mensagem para vocês. Como vocês viram na apresentação, nós temos muito interesse em traduzir o conhecimento que nós produzimos em ações concretas, né? Então, quem sabe, quando essa peste arrefecer, né? Quando um governo mais responsável tomar posse aí em 2022, oxalá esse nécio assassino, que é o Jair Bolsonaro, saia do poder, e a gente consiga, por exemplo, eu tenho muita esperança em produzir esses colares anti-predação para a gente distribuir isso para a população de Rondonópolis. Envolver a população, porque a população de gatos de Rondonópolis está crescendo muito rapidamente, o que não é em si uma notícia ruim, mas é um dado que demanda gestão ambiental, né? E sobre meu trabalho como editor da revista Terra Plural, mandem seus artigos. Falem comigo antes, expliquem os artigos para eu sentir se eles se encaixam no escopo da revista. E se encaixarem, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês no processo editorial, tá bem? Muito obrigado, professor. Obrigado. Agora eu vou tomar uma cerveja com a minha esposa. Agora é a hora. Essa boa... Ok, uma boa noite, até mais. Tchau, tchau.